Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio do nosso Café com a Argitec. E hoje vamos falar sobre saúde mental nas empresas, uma obrigação legal à luz da NR1 ou transformação cultural. E para conversar conosco, o nosso convidado é o Dr. Rogério Savieri. Por favor, Rogério, faça sua apresentação, conta um pouquinho da sua carreira, da sua vida para gente. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Jotec aqui estar junto com vocês, Andraz e Cláudio, nesse estúdio que eu gostei muito. Estou sentindo muito à vontade nesse espaço e para falar um pouco de saúde mental sobre a NR1. Minha formação, minha carreiras, no plural, que hoje já usamos, tanto na parte organizacional como na parte clínica. Isso enriquece muito as experiências que eu venho tendo dentro das empresas. Muito tempo em empresas, mais de 40 anos em empresas. Há 17 anos nós formamos uma associação de gestores de recursos humanos na região do ABC, e eu sou fundador e hoje estou como presidente. Então tá aqui cá Uhum. o nosso logo, né? Que é interessante isso. Então, a minha formação dentro da área de saúde, ela ampliou bastante com a fusão organizacional. Então, formações na área clínicas, de pesquisa e na áreas a nível trabalhistas também. Então, dá um background bem interessante que a gente vai aprendendo, com esse tempo de experiência e vivência, eu diria. Uhum. Bom, Rogério, você transita aí exatamente nessa coisa clínica e na no empresarial, né. A GRH é uma também é uma plataforma ótima para estudo, né, para você conhecer, porque, Sim, a GRH é uma associação dos RHs das empresas do ABC, né. Então, tipo assim, tem bastante ainda te dá bastante informação, né. Eh, como que você vê, quer dizer, como que tá o comportamento, o que mudou com o comportamento das pessoas hoje no trabalho? olha, é interessante, né, é histórico nessa evolução, não só a evolução de tecnologia, hoje a gente falando de IA, né, mas a tecnologia vem avançando, como também as gerações. Então as gerações hoje, essa cooperação entre gerações, não conflito. Hum. Nós estamos aprendendo a modelar o nosso convívio empresarial. E empresas de médio porte com empresas de grande porte. Há uma mudança comportamental a nível de produtos e de saúde muito forte. Então nós estamos revendo e revivendo formas de atuar hoje no trabalho. Depois da pandemia, então, nós aprendemos o que é híbrido e estamos aprendendo até hoje. Uhum. Ao mesmo tempo de ter um convívio e não ter um convívio social. Então isso cria uma harmonia e desarmonia. E o ser humano, ele busca sempre o quê? Quando ele está nos extremos, nós tentamos sempre buscar o equilíbrio. Então as empresas estão se modelando. O mercado mundial está se modelando. Então hoje nós falamos de coisas depois da pandemia que ninguém tinha vivenciado com a nossa idade ainda, né, são mais jovens do que eu, essa pandemia, o que é conviver, de você ser enclausurado e não poder fazer, cercear a liberdade. Uhum. E depois você abrir isso. Então as empresas também tiveram um choque, os produtos, o mundo teve. E ao mesmo tempo que você tem uma liberdade hoje de expressão, de informação, um coquetel tão grande de informações, que é muito grande de você avaliar. Eu tenho pacientes, às vezes, que eu proíbo de usar o Google. Aí você fala: "Por quê?". Porque é o seguinte, ele tem alguma síndrome, alguma coisa que está incomodando, ele vai buscar, mas não sabe procurar, Tá. Cláudio. Aí o que que acontece? Eu consigo incorporar aquilo que eu não tinha, eu Uhum. somatizo. Então, se hoje, de tanta informação que eu tenho, se eu não souber triar a informação, eu somatizo, e aí fica um negócio, assim, pior do que estava, porque eu fico assim, entendo: "Ah, eu estou com isso, eu estou com aquilo", e na verdade não é isso. Então nós temos que tirar um carimbo que a sociedade está colocando, por sentir algo, e às vezes pesquisar, mas não saber pesquisar. Aí está o grande, não é a quantidade de informação, mas a qualidade da informação, André. Uhum. Então nós estamos vivendo isso hoje nas empresas, muito forte, e estão pedindo isso para a empresa e a sociedade também, um trabalho muito forte. Legal, e você sabe que essa questão que você colocou do Google, né, eh, minha mulher, por exemplo, sai
um exame, ela pega o exame e já vai para o Google para Já vai para o saber Google, o que Cláudio. está acontecendo, se é normal, se não é normal. Em contrapartida, nós fomos num veterinário e ele deu igualzinho a IA falando, até o jeito dele falar é igualzinho a IA, Ou se né, até a receita que ele deu era IA. E é interessante, né, a IA, ela veio, né, então não tira o lugar do ser humano, que é uma grande pergunta, né. Vai Uhum. tirar o lugar do ser humano? Não, porque a IA é um aprimoramento humano. É isso que nós temos que colocar. Se você não souber perguntar para a IA, ela não sabe responder. Quando você trabalha com sentimentos, a coisa muda muito. É. E sensações, porque você é um indivíduo. Você trabalha, você é um ser que vive na coletividade, Uhum. então há necessidade. Então se você Ctrl C, Ctrl V, né, copiar e colar, é uma coisa assim que o pessoal fazia há muito tempo antes, né. Mas se você olhar aquilo e você não aprimorar, realmente você não usa uma coisa muito importante, que hoje está faltando, o pensar. Parar, ouvir atentamente, pensar sobre aquilo e colocar o seu conteúdo e expressão. Então a coisa está sendo muito rápida e não tem se parada para você refletir sobre aquilo. Uhum. Então eu tenho que responder rápido. Sabe aquela síndrome do atraso? Sim. Como que você está? Eu estou sem tempo, estou sempre atrasado. Então parece que a gente está sempre deixando algo para realizar e não está realizando, né. Agora, a forma de pesquisar ela é excelente, né, não é isso que nós estamos Sim, questionando, sim, sim, né. sim, Deve sim, Uhum. pesquisar, mas sim, saber pesquisar, sim. né. Inclusive essa questão que você colocou de velocidade, né, as pessoas mandam uma mensagem para você no WhatsApp e já fala assim: "Responde, atende", né, tem que ser tudo instantâneo, né. Então, Claudio, é tudo a zap, né, então quer dizer, e às vezes você não está conectado, porque qual que é a grande magia da ferramenta? Não dá para viver mais sem a tecnologia, não é isso. Só que nós temos que buscar a essência da natureza, nós estamos hoje com síndrome da falta da natureza, Hum. porque tem tanta tecnologia, então eu tenho que usar a tecnologia, só que eu não posso ser escravo da tecnologia. Eu preciso do celular, para uma série de coisas, né, até falar. É É. incrível, né, porque hoje você usa vários fatores deles que você paga, você acorda, você dorme, Uhum. faz batidas, tudo que você imagina. Você não tem dinheiro em espécie mais, mudou. É. Então, isso é um processo de evolução. Mas ao mesmo tempo, quando eu estou nessa conversa agora, eu estou desconectado dele. E tem pessoas que falam assim: "O imediatismo", e nós estamos hoje com um superávit de atividades, porque ele te dá uma velocidade. E essa velocidade, se você não souber trabalhar com ela, cria um estresse negativo que nós chamamos. Isso na empresa também. Então é tudo muito mais rápido, muito mais urgente, muito mais preciso, mas ao mesmo tempo, o tempo do ser humano a gente está esquecendo um pouco. É, porque quando você mesmo você me dizendo que há 40 anos que você começou a trabalhar, empresa, clínica, né, a gente não falava em doenças, né, mentais, né. É interessante, Cláudio, é uma verdade, né? Porque era assim, existia também, hoje ainda está quebrando um pouco esses paradigmas, uma cultura, uma contracultura, a forma assim, né? Eh, Deus só ajuda quem cedo madruga. Esses termos de só trabalho e não qualidade de vida. Então, qualquer coisa que fugia a isso, nós tínhamos lombalgia, que era uma coisa, dor física, que é visível. O mental não é visível. É. Ele se transforma através do comportamento, aí você vai observando. Então, nós começamos a mudar uma visão do ser humano também. Porque se você está assim, pô, hoje eu estou cansado, hoje eu não sei o que eu estou sentindo. Dá uma enxada para ele, porque é preguiça. Isso aí é vagabundagem. Ah, eu não quero estudar. Vagabundo, vai estudar. E hoje a criança tem um problema com matemática, é descalculia. A gente aprendeu que a criança tem um distúrbio chamado descalculia, que os adultos também têm, de contas básicas. Uhum. Então a ciência veio crescendo, os testes vieram aumentando, para que a gente tenha um diagnóstico, uma qualidade de vida que nós também não tínhamos. Então veja, é muito processo assim. Antigamente era menor, era melhor, e na qualidade de comida sim, mas faltava comida. Uhum. A expectativa de vida era 40, 50 anos, hoje é 80. É.
O sistema de aposentadoria não vai aguentar no país, no mundo inteiro, porque a qualidade, o sistema de vida melhorou nesses aspectos. A renda básica aumentou. E a gente hoje fala em vitaminas, coisa que a gente não falava antes. É. Então era assim, não, vitamina. Então, essa quebra de paradigmas, Cláudio, ela vem ocorrendo, isso é o benéfico da coisa. Então, mais aperfeiçoamento, mais você olhando a saúde como uma coisa contemplando. E o grande problema que hoje nós vivemos é o carimbo. Então a gente tem que sair do carimbo. Se a pessoa está aqui, já é transtorno do espectro autista. Se está aqui, ela já é um TDAH, né, então tem déficit de atenção e hiperatividade. Isso que nós temos que tomar muito cuidado. Esse é o cuidado, É, né, tirar o achismo e ir isso para o daí concreto. aí isso daí entra aquela questão do próprio doutor Google, né. Isso, Então, tipo assim, eu não sei pesquisar, eu vou acabar tendo um diagnóstico que me interessa ou que me perturbou, né. E aí eu exato. tenho essa coisa. Agora, isso que você estava falando, quer dizer, essa tanto o fato do imediatismo, né, hoje nós somos entrou a internet, virou tudo tem que ser mais rápido, tudo tem que ser mais imediato. A questão do sem tempo, né, eh, isso tudo, acaba gerando uma pressão nas pessoas que a gente está começando a entender agora que seria a questão do burnout. O burnout, na verdade, né, hoje ele não é tão simples de ser diagnosticado, André. Sim. Porque ele é um complexo de atitudes no qual lá o desânimo é uma dela, a fadiga é uma dela, o cansaço é uma dela, o desânimo de ir a trabalhar, de você ir trabalhar, não só por ser trabalho, Sim. porque o trabalho dá prazer, e o homem foi feito para trabalhar, parece uma frase capitalista, não, o seu corpo, ele foi feito para movimentos, quando você não o movimenta, ele atrofia. Uhum, Então, ele foi feito e o mental para pensar. Para você ter soluções, então eu não colocar problema, eu colocaria desafios. uhum, Então o burnout, ele começa a ser uma atividade assim, todo esse conglomerado, eu começo a ter um afastamento, eu começo a ter alterações de pressão, eu começo a ter problemas de hormônios, né. Para a mulher, ciclos menstruais uhum. começam a ser alterados, alterações de humor durante o próprio dia, isso você vai somando. A desesperança, o que que é a desesperança? A desesperança é o processo inicial de depressão. Eu não olhar o futuro, eu não querer o futuro. O que que você vai fazer no futuro? Não sei. O futuro me amedronta. Então, Sim. é uma soma que começou a ser diagnosticada. E hoje nós somos o segundo maior, né? Primeiro em ansiedade no mundo e o segundo já diagnosticado em burnout. Então, para você, começa a pessoa a se afastar, afastamento atrás de afastamento, falta de apetite, anorexias, Uhum. o sono é um diagnóstico tremendo, para nós todos. O corpo físico, há uma necessidade do sono. Então pra uma só numa reposição hormonal, que ou eu estava comentando, né, ou você de acordo com a idade, ou você recupera através do sono, por isso que a criança cresce durante o sono, Uhum. né, a gente esquece disso, né. Então o sono é muito importante, né. Quando eu não consigo não dormir, tem uma alteração de apetite, hiperatividade, aquilo não tem tesão nenhum, perco o tesão. Eu acordo no domingo, cara, levanto, olho para aquele sol lindo, maravilhoso e falo assim: "Caramba, amanhã é segunda-feira, eu tenho que trabalhar". No domingo de manhã. Uhum. Então nada lhe Imagina se quando agrada. começa a música do Fantástico, né, pior ainda. Exatamente. Isso mas você já está lá à noite, né. Então, Esse ele já acordou Já virou pensando depressão, já. numa coisa que já não é legal. então, Pensou que é uma coisa que é legal. Então, esse conglomerado de informações que você vai fazer falta de tudo isso, leva a um diagnóstico e fala assim: "Ok, falta de atenção", e aí a gente vai diagnosticando. E aí tem que ser terapia, medicamentos, através de médicos, não Uhum. se automedicar, que é um grande problema dessa geração, é automedicar, Ainda é? Nossa ainda. senhora. Mas assim, o pessoal usa remédios, às vezes, para vestibular, para aumentar a capacidade que você vai diagnosticar para um TDAH. Então, Nossa. para quê? Porque você fica com atenção. Qual é o grande problema do TDAH? Atenção. Ele toma um tema de atenção, eu vou ter mais atenção. Então eu fico hiperligado para fazer, estudar, lembrar e fazer provas vestibular.
Só que isso, para que um organismo que não é necessário esse tipo de medicamento, ele vai te fazer mal. Ele não vai fazer bem. Ele faz bem por um período, só que o organismo é tão sério e o cérebro é tão preguiçoso que ele vai falar assim: "Isso é tão gostoso, cara. Sim, Ah, eu quero é, mais é, dele. é, A nicotina é assim, o álcool é assim", e assim são as drogas. sim. Então ele vai falar: É "Pô, tudo que bioquímico, gostoso". né? É bioquímico. Prazeres momentâneos, não prazeres a longo prazo, vamos dizer, de satisfação e saúde. Essa parte de aí dos momentâneos, a gente vai ter uma carambada de informação que vai ser pior, né, questão de, eh, hoje nós podemos ter diagnósticos melhores, mais precisos, né, em questão de um monte de coisa, não só de doença mental, mas doença do corpo também, mas também a gente tem um monte de provocação pior, né. Então, assim, hoje até o vício do jogo já é uma coisa muito mais rápida da pessoa entrar, né, porque tá fácil, né. E aí fica mais um processo bioquímico aí nessa coisa, né. Mas assim, eh eh, com tudo isso, quer dizer, pela neurociência, né, eh, falando em ambiente do trabalho, o ambiente moderno do trabalho, tá fazendo alguma o que tá fazendo com o cérebro das pessoas nesse caso? Então, o que que é a pergunta é muito interessante. Primeiro, assim, ambiente harmonioso. Aí depois vem a pergunta, você fala: "Ambiente moderno", É, né, são 2 coisas bem interessantes, né. Porque o que que é um ambiente? Um ambiente ele é convidativo, um ambiente ao qual eu entro, me sinto bem, né. A pressão de atividade, ela sempre existiu, sempre ocorreu. Você tem pressões e tem decisões a todo momento. Então hoje o que que acontece? Se eu tiver um ambiente preparado, fora as NRs, né, que a gente está falando R1, né, as NR que já existiam, de ergonomia, de facilidade. Ao adentrar aqui, pô, eu vi um ambiente bem legal, bem aconchegante, eu vi as pessoas relaxando, então que ela tem a atividade dela, mas um ambiente luminoso, um ambiente com a parte de iluminação adequada, uma parte que a gente fala assim, banheiros adequados. uhum, Eu vou muito em empresa e frequento muito empresa, você fala assim: "Como você vê a empresa?". Eu sou um colega meu de recrutamento e seleção, muitos anos na Philips, ele falou assim: "Vai no banheiro, Rogério". E hoje ainda faço isso, de um sentido assim, como que é a higiene do local? Não só do local da limpeza, mas como as pessoas que estão lá cuidam da higiene do local. uhum, São 2 coisas muito importantes. Então o ambiente hoje, ele está sendo preparado, então poderia colocar um pouco de aromaterapia. Então, são aromas que vão intuscar as cores, a cromoterapia. Então, o pessoal está muito pensando nisso. Salas abertas, ventiladas, de fácil circulação uhum, e o ambiente híbrido que a gente comentou. Então, vem facilitar muito, porque antes era muito quadradinho. O tamanho da mesa era o tamanho do poder, o tamanho da cadeira é o tamanho do poder. Hoje, você tem restaurantes em outras empresas que eles são praça de alimentação, então mudou muito. Antes não, era segmentado. Horista para um lugar, vamos dizer, desculpa falar o termo, mas o peão de um lado e o gravatado para o outro. Ainda bem que você tirou uhum. a gravata, senão eu ia brincar com você aqui. O gravatado do outro, quer dizer, administrativo de um lado e outro. Hoje já não existe isso. Sim, Existe isso era muito comum. Hoje existe um local único, no qual é servir uma comida de qualidade, ou depende o ambiente, e você está ali numa praça de alimentação, onde você tem um convívio muito maior. É uma facilidade de convívio. uhum, Então a neuro ela vem ajudar nesse sentido de você criar um ambiente onde você é mais participativo e relaxante. Isso que é importante, você relaxar, porque: "Ah, eu não vou comer", não faça isso, eu já fiz muito isso na minha vida com projetos, e isso causa, assim, depois você vai ter que comer uma hora, cara, aí você come mais do que deveria comer, sim, sim, então não é legal. E comer no ambiente adequado, não é qualquer lugar que você para comer. Então a gente aprendeu ou não aprendeu ainda, que nós passamos aí com todo isso aí há pouco tempo, né, da pandemia, né, lavar as mãos constantemente, espirrar diferente. A gente mudou nossos hábitos, eu espirro assim, antes não espirrava assim. Então isso é saudável, sim, ao mesmo sim, tempo teve que alguma chacoalhada para saudável. Então eu vejo que as empresas estão se adaptando, ou empresas já estão muito lá na frente, nesse sentido, mudando seus hábitos, uhum, mudando a forma de trabalhar, e vendo a produtividade, porque nós produzimos para isso. É uma troca, por isso que existe contratos. A gente não pode esquecer disso, né. Então a pessoa que está empreendendo, está sendo empreendedor,
e a pessoa que está empreendendo o seu tempo naquela atividade, András. Uhum. Com essas mudanças todas que tiveram, né, e a NR1, ela você acha que ela melhora? Porque, do meu ponto de vista, para mim ela é que nem um cinto de segurança, né. Você tem que usar o cinto de segurança, então as empresas vão ter que encarar isso daí como uma direção. Como é que você enxerga isso? É muito interessante isso, né. Não haveria necessidade de uma norma, mas, a norma quem cria é a sociedade, não são os advogados, não são os juristas, não. Nós criamos as normas, por falta de não ter uma educação ainda cultural para isso. Então quando a gente fala educação cultural eu preciso ter um técnico de segurança para você usar o equipamento de segurança. Não, eu deveria ter o seguinte, eu deveria saber que aquela segurança leva eu de volta à minha residência, ao meu lar, né. Vivo. Exatamente. É igual, eu devo passar na faixa, levantar a mão que estou passando na faixa, o mesmo quando eu estou de carro, né, parar quando está ali, né, não jogar lixo no chão, assim, verificar o risco que existe ambiental e proteger para ver o futuro disso das gerações. Não o imediatismo, não, então eu limpo a sujeira no meu carro, eu jogo no chão, né, coisa assim. Então a NR, né, com essa parte psicossocial, né, trabalhar o mental e mais essa parte de socialidade, ela está criando uma forma de identificação muito mais clara, e não apenas, assim, você usar na Semana Interna de Prevenção de Acidente, que é a CIPAT, essas coisas, uma palestra sobre educação. Ela é perene, ela é diária, então eu tenho que identificar, porque o número de trabalhadores hoje, colegas nossos que estão não só ali, a gente poderia falar nas escolas também, tá, nós podemos citar vários núcleos sociais, estão se afastando ou estão se adoecendo por não saber diagnosticar aquilo que está ocasionando aquele mal. Então a pressão de um trabalho ou a falta de uma análise daquele cargo, aquela atividade com que ele vai fazer. Então, o que seria legal no DNA de segurança, né. Uhum. Então eu tenho um DNA de segurança, quer dizer, eu sei o que eu devo. Eu não estou usando capacete porque tem uma norma escrita, é porque aquilo vai me proteger, né. Eu vou estar de moto, eu estou motociclista, eu vou usar um capacete porque aquilo vai me proteger, não porque é a lei. Eu entrar no carro, eu vou colocar o cinto de segurança não porque é uma lei, é porque aquilo vai evitar algo. E a doença, a parte de saúde mental, que aí que é o lance, né, que é o bem-estar. É o bem-estar físico, você se autoconhecer, você conseguir conviver com as divergências do seu dia a dia, são os desafios que nós tomamos. O desafio de você vir até hoje, até aqui, da sua casa, você tomou várias decisões, até como se vestir, caminhos e tal. Às vezes a gente briga com o Waze também, Exatamente. mas é uma discussão que você fala: "Esse caminho eu não vou fazer hoje". Não. Ou aquela coisa assim, ele te dá um caminho alternativo, você fala: "Eu tô com uma preguiça tão grande, que eu vou fazer esse caminho, mais que demore". É uma Exatamente. decisão, mas Não é quero uma deci pensar. exato, é uma decisão sua. Isso é muito importante. Então, quando eu consigo diagnosticar isso dentro, por isso que existe ferramenta, a NR fala assim: "Pô, você tem que fazer todo um levantamento para ter um diagnóstico da sua área, para saber se é uma palestra, se é médico, o que atuar", mas desde o cargo. Às vezes eu estou num cargo inadequado para minha atividade, até física. Então eu tenho que fazer essa atividade. E ela vem nos ajudando no sentido não tem volta. Ou entra em maio agora ou é postergado, que a gente está aí com a discussão, né. Mas, independente de entrar, a gente deveria já ter essa visão mais clara Sim. de um trabalho, assim, o que está acontecendo, né, o que está acontecendo com você. E é interessante, Cláudia, que quando a pessoa não o tem, ela não às vezes não consegue identificar isso. Mas quando ela começa a ter a ansiedade, só um reforço, todos nós temos ansiedade, Sim, ponto. É exacerbação da sim, ansiedade, sim. tudo que foge ao potencial, né. Então eu quero fazer tudo que vai ser no futuro, ela me protege, mas quando eu quero antecipar tudo, ela cria um mal. E esse mal eu somatizo, às vezes, com fobias, com medos, problema de respiração, e aí eu posso entrar um surto. Quando acontece isso, você fala assim: "Isso não poderia ter acontecido comigo", porque você está se auto, conhecendo. Isso é uma fraqueza. Eu diria o seguinte: não, não é uma fraqueza, isso é um alerta.
Hum, que o corpo está te dando. Agora, você reconhecer que você tem pontos para melhoria, não pontos fracos, vamos colocar isso, Uhum, não é tão fácil, uhum. não. não é tão simples, porque você não imaginava isso. Principalmente quem vem, geralmente, de exatas. É muito interessante. Não, 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 isso aí então, aquilo que a sua primeira pergunta lá, né, com o tempo a gente vai acreditando que eu também sou suscetível ao que o mundo está acontecendo. Eu tenho sentimento, às vezes eu não tenho controle sobre ele. E não é uma fraqueza, é ser um ser humano. Nós não somos máquinas, a gente é humano. Humanizar, e a lei vem para humanizar essa coisa toda do trabalho, eh, ela vem num ponto muito forte positivo. Então não é uma regra que vem e fala assim: "Olha, é uma norma, enfim, é uma norma que vai ter depois punições se você não o fizer", mas não é esse o caráter é diminuir o afastamento e melhorar a qualidade de vida. É isso que é o caminho dela. Agora você acha que as empresas vão encarar essa mudança, essa oportunidade para realmente fazer uma transformação real, uma transformação cultural real ou vai ser puro compliance mesmo? É interessante, nós vamos lá, é uma coisa uma questão cultural. Então, ela eu vou usar a homeopatia agora, ela é lenta e constante. Tem que ser Então, para transformação cultural, é uma não transformação. adianta. É uma transformação. Ela não ela, tem lei que pega e tem lei que não pega. Antigamente fazia Sim, isso em um país, né. é. Mas não é essa a questão. É que essa mudança top down. Então eu tenho que entender que aquilo é importante. Quando eu começo a colocar isso e não fazer uma palestra, eu vejo muito: "Ah, chama todo mundo que tem que ter uma palestra, porque a gente tem que colocar na ata e constar na ata, porque eu vou ter uma auditoria". Tem que dar dentro do regulamento. Exatamente. Quer dizer, eu vou só limpar onde o padre passa. Uhum. E não vai adiantar. Muitas empresas, infelizmente, se o fizerem, estão dando um tiro no pé, porque ela não está caminhando com isso. Agora, se ela utilizar isso como um instrumento favorável, e ela já o faz muito, e ela perceber que aquilo tem benefício, não é o investimento. O investimento é muito pequeno para um nível de afastamento e o que afeta a sua produtividade. E nós estamos num momento de produtividade nesse país muito grande. Então nós temos que pensar nisso. Uhum. Então, respondendo, altos e baixos, mas é uma mudança cultural muito forte. E na sua opinião, então o foco tem que ser mais humano do que jurídico, né, Sem dúvida. porque é aquele exemplo do cinto de segurança, né. Eu vou usar para não levar uma multa. Isso aí não A princípio você pensa nisso, é. mas depois você vai perceber que aquilo faz tão bem para você, que você vai utilizar instantaneamente. Entrou como uma roupa, pá, entrou, legal. E o banco de trás? Todo mundo, que até então era só o banco da frente, né. É, "Ah, não, o banco de trás não precisa também". é. Então, a hora de entrar numa empresa, você fala assim: "Essa atividade, eu estou tendo pressão?". A pressão ela é natural, como exercê-la? E um dos fatores que é muito é a comunicação. A comunicação aí do ser humano, ainda ela é muito falha, ela é muito falha. E não é só comunicar, é entender aquilo que está se comunicando. O Sim. entendimento não está claro. Eles não são níveis sociais não, então você pode aplicar, às vezes, o nível de interpretação de texto, então, é uma Sim, dificuldade muito grande. sim. Então, a gente vê isso em outras empresas também. Mas o fato de você comunicar o entendimento e a repetição daquilo, é uma disciplina. Você comunicar, comunicar e comunicar, com os vários fatores, com os vários canais de comunicação, Certo. para que chegue até os mesmos níveis. E aí demora, porque cada um é cada um, até ter isso muito claro. Bom, você falou que é uma questão eh, do topo para baixo, né, um top and down, né. E aí fica, quer dizer, o uma liderança despreparada, né, o quanto que vai pesar nessa situação? Excelente pergunta, porque, a gente observa, eu dou muito curso de liderança, porque se você vê a despreparação, né, a pessoa chegou à liderança sem fazer a pergunta a ela se ela queria a liderança ou a valorização do seu cargo. Hum, Grana, dinheiro.
E muita gente não sabe lidar com seres humanos, ela sabe lidar com equipamentos, ela é muito técnica. Então, a preparação da liderança é uma pergunta assim: você está preparado? Primeiro, você quer ser líder? É uma grande pergunta que eu faço. Segundo, a maioria das empresas foi por tempo de empresa, não experiência ou treinamento para ser líder. A nível de cargos, salários e legislação, né, isso aqui, por isso que fala de cargos, eu posso ter uma pessoa ganhando o mesmo com uma carreira em Y, né, não precisa ter liderar, não precisa liderar alguém para ganhar o tanto quanto eu ganho. A legislação já facilita isso. Então, às vezes, eu vou perder dos 2 lados. Então, a liderança tem que ser preparada, ela tem que ser instruída, principalmente na comunicação, na forma. O líder nunca dá apelido a ninguém. Os Uhum. pares podem se dar, o líder não. O líder só pode chamar ela por um apelido ou ele por um apelido, se constar na ficha de registro e a pessoa aprovar isso, senão é assédio. Caramba. É, você colocar na ficha lá. E hoje é é toda uma questão de sexo, uma questão que você não pergunta, é uma discriminação. A pessoa tem que o falar. E como que ela deseja ser chamada. Então muda até o processo de abordagem, então isso é muito importante. O tom de voz, o gritar, como os feitores antigamente, não tem efeito, Sim. pelo contrário. Então aí tem um assédio moral. Então, às vezes, isso não vai ocasionar um efeito. E as pessoas estão percebendo que isso nunca teve o efeito desejado, porque eu tenho medo, igual qualquer país com ditadura, eu tenho medo, mas não tenho respeito. Exato. O que a gente tem que ter é respeito pelo eu e pelo outro, né, se colocar. Aí chama-se empatia, Sim, sim. né, que é um processo que não é tão simples não, mas é que o ser humano tem que buscar. Então, quando você fala isso, a gente fala: "A liderança, ela não é". A gente está preparando muitos lugares, muitas empresas estão preparando sua liderança, empresas multinacionais ou nacionais, empresas de médio e pequeno porte. Então elas estão começando a entender isso, porque nós estamos num momento no nosso país também de troca de gerações no poder. É muito interessante isso. Isso está tendo essa crise. Então, eu estou numa empresa atualmente que a gente mudou, né? A família falou assim: ok, é familiar, mas meus filhos não querem. Uhum. Ou eu vendo a empresa, eu faço, ou vou para o conselho Sim. e contrato pessoas especializadas para aquela atividade. Uhum. Não, você vai ocupar. Não, mas não. Então, antigamente era assim: você ocupa. Aí vai à falência, vai todo um trabalho que as pessoas não querem. Então, hoje, essa mudança de cargos e essa postura entre as gerações está acontecendo no nosso país. Não no nosso país, do mundo, na verdade, mas o nosso país é muito constante nas regiões que a gente navega, né? E São Paulo, interior, no Brasil como um todo. Então, essa troca de gerações. Ah, meu pai conquistou, meu avô conquistou, eu vou dar continuidade? Então, no é agro, vou fazer a Uhum. parte de agronomia. Pô, mas eu quero medicina. Pô, mas, e aí? Não, mas você vai fazer, então você vai ser veterinário? Não, 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 eu quero trabalhar com o sistema cardíaco, com neuro. Quem vai tocar isso? Então há uma pressão. Como trabalhar essa pressão? Então nós estamos vivendo um momento muito interessante de transição na educação, na educação, muito forte, na sociedade, no relacionamento que nós temos. Não são crises, são passagens. Uhum. Como a gente se modelar, nós tivemos várias passagens, como a gente se modelar ao que hoje esse mundo está pretendendo. Voltando à natureza, igual eu falei a você, que hoje a gente não tem contato com a natureza, e aí voltar. Contato com a natureza não é você olhar um jardim bonito, é você pisar na grama, cara, você subir numa árvore, pegar uma fruta, né? É isso que é a natureza. A natureza é o convívio com ela. Uhum. Então não é: tem natureza e tudo mais, mas eu não posso subir, não posso pisar, não posso fazer nada. Posso tocar? É, não posso É. tocar. Que cheiro aquilo tem? Que são nossos 5 sentidos. É, E eu tenho que exercê-lo, né, constantemente, porque aí vai aflorando, vai tendo essa sensação, vou criando anticorpos. sim. Então, é uma situação bem delicada, mas interessante que a gente está vendo. E estamos despertando para tudo isso, viu. Porque cria um pouco de desequilíbrio, porque você desperta. Sim. E o limite? Onde fica o limite em relação a tudo isso entre
essa opressão, essa meta, nem você botou o caso aí do filho que não quer dar sequência na empresa do pai, como é que fica essa Fica uma situação assim, nós estamos, o respeito entre um e outro, o ser humano, é uma coisa que a gente adquire, é igual confiança, ou eu tenho ou não tenho. Respeitar o outro é o grande processo, através da comunicação. Eu parar e conversar e ver qual é o desejo dele, não só o meu. Porque eu projeto o meu desejo aos meus filhos, eu projeto o meu desejo muito no outro. E esqueço de ver minha sombra, que é tudo aquilo que eu não quero. E às vezes essa sombra fica tão nítido para o outro e não é nítido para mim. Então o despertar, quando a gente fala, é o seu mesmo. E eu vou ter um respeito. E eu não é tão simples assim, né, porque às vezes você tem uma vontade de dar continuidade, por exemplo, a isso. E você fala assim: "Pô, mas o perfil dele é completamente diferente". Eu sou psicólogo neuro. O meu filho, ele foi para a parte de odontologia. A minha filha foi para a parte de comunicação e marketing. E a gente se dá muito bem, porque o diálogo é fantástico. E o feedback, que é um dos instrumentos que a gente trabalha, de você dar esse retorno, ele é construtivo, não destrutivo. Então, o fato de eu falar com você, conversar, sentar, orientar, sem outro foco. O foco meu é com você. A minha atenção é plena com você. Eu consegui, não vou ter problema de ficar 5 minutos, 10 minutos, sem olhar isso aqui. sim, Então, quando a gente fala desconectar e conectar o respeito. Existe hoje até uma coisa que a gente, assim, a gente está ortorexia psicológica. Que louca isso. É a melhor versão de você. Eu quero sempre estar mais, Hum, eu quero sempre mais. Também faz mal, porque você tem que se respeitar, que nem tudo você é excelente. Você é bom em tudo? Não. E nem coisa que eu quero ser bom. Tem competência que eu não quero ser. E esse é o respeito. Tem agora competência que você não. agora que você me avisa isso. Mas há tempo ainda, Glauco. Há tempo ainda. Há tempo. Há tempo. Porque é muito legal. Você fala assim: "Rogério, eu adoro carro". Puxa, bacana pra caramba. Mas eu não consigo ver minha mão suja de graxa. Claro que os carros hoje estão tão modernos que você pega um computador e faz toda a leitura. Mas eu não tenho a mão. Agora, mexer com terra, fantástico. Fica a minha mão, pulso. Então eu já sei que aquilo não me pertence. E nem por isso eu não sou feliz. E a gente vai começar, alguns são bons em matemática, outros não são bons em matemáticas. Então o que nós temos que tomar o cuidado é que, e eu falo isso sempre, que diferente é igual a diferente. Simples assim. Você é diferente, não quer dizer que você é errado ou certo. uhum, Então isso é respeito. Você me respeitando e eu respeitando você. E é isso que a gente está começando a ter esse choque, na verdade não, mas esse estágio. Eu não vou ser perfeito e nem quero ser perfeito, cara. Ser perfeito é chato demais. Eu tenho que errar, aprender com o erro, olhar e não ficar no passado. O que que acontece com o depressivo? Ele não consegue ver o futuro porque ele ficou prisioneiro do passado. uhum, Ele acredita que ter uma síndrome é ruim. Não, o diagnóstico de uma síndrome é muito importante, porque eu vou ter o medicamento correto, vou ter atitudes corretas, vou saber lidar com o outro. Então, se você tem um autismo de nível 1 ou nível 2, o 3 já é um pouquinho mais complicado. E a pessoa não olha nos seus olhos, não é que ela te detesta, é que ela não consegue ter essa comunicação visual. E eu vou respeitá-la, sim, eu vou respeitá-la como aquilo normal. Eu não vou já criar um jargão e falar assim: "Pô, antipático, né, o cara não olha", porque eu fui criado que tem que olhar um nos olhos dos outros. Eh, e a gente começa a perguntar para algumas pessoas assim, "Cara, você descobriu que você é daltônico?" Ela falou: "Como assim?" "É, porque você está com uma meia verde e outra vermelha, a pessoa não descobriu que ela é daltônica". uhum, Isso faz assim, ele não consegue entender semáforos se não tiver numa sequência. sim, Vê como que a coisa é assim, a gente começa a perceber um lado que eu não sou legal, mas eu tenho um outro lado que a gente fala no cérebro que é o nível, o neuro, toda essa parte aqui ela se completa, a neuro.
Então, eu sou neurodivergente para algumas coisas, mas eu tenho uma neuroplasticidade hoje de comunicação que eu não tinha antes, eu não sabia disso. Você vê, né, Luiz, o fato de você se você soubesse antes, você já estava em outra situação, é a vantagem do diagnóstico, né. A partir do Ah, momento que você tem um sim. diagnóstico, ótimo, eu já sei como corrigir. Você É, sabe que a minha psicóloga, ela falou que eu sou até hoje eu não entendi o que é isso. de repente você conversa com a árvore. É, exatamente. É. Abraça a árvore, conversa Não, com a árvore. você vê que é Ou só no ar livre. Só no ar livre. Fica olhando os passarinhos. você vê que esse é um sorriso gostoso. É um sorriso gostoso, é uma forma de você colocar aquilo que a gente tem dentro de nós, que somos as crianças, É. que a gente quer eliminar. A criança está dentro de você, não está fora. Então um sorriso espontâneo desse, você brincando, há alguma maldade nisso? Completamente não. Uhum. Então a gente às vezes se cerceando ou se limitando a trocar falar alguma coisa e dar risada. Agora, mas voltando a essa questão de pressão e de tudo mais, do ambiente corporativo e tal, hoje em dia a gente pede muito a gente fala muito de alta performance, né. Eh, como que faz para você ter alta performance e não gerar nenhum adoecimento? É alta performance e não Sem adoecer. então, primeiro assim, qual é o conceito de alta performance? Ah, quando você fala que eu não sou perfeito em tudo, legal. Tudo bem? No que você está buscando alta performance? Ou o que que a empresa Ou procura que a também. empresa está buscando junto com aquilo? Então, você num cargo certo, adequadamente, com as suas competências que tem. Competências é o chá que a gente chama, né. Eu dou o nome de café às vezes, mas conhecimento que eu te forneço, habilidade eu te treino, atitude é sua. Uhum. Não vem só da sua formação, vem de como você coloca aquilo. Então se você vai performar naquilo que você realmente tem, às vezes, é saber lidar com os desafios, isso é saúde. Saber contornar e trabalhar com isso. E quais são suas metas? E mais um degrau do que alta performance, é curtir quando você atinge as metas. Sim. O que acontece? Há uma frustração de tanto você chega às suas metas e você não curte, cara. Aí você já Uhum. está indo para outra, para outra, para outra, para outra. Aí você é o quer dizer, claro que a quantidade de desafios te move, mas a curtição daquele momento te dá O alta ter performance. vencido aquele desafio, Sem é. dúvida, Se né. você não faz essa se você não tem essa parte, você não tá cumprindo aquilo que Não, era porque poderia você ser saudável pra você. você não encerrou. Você tem que comemorar. "Ah não, vou ficar 10 dias comemorando", aí outra o pessoal já chega, nós somos extremos. É. Mas você tem que fazer, eu sou alta performance naquilo que eu resolvo, que é aquilo que eu faço, Uhum. dando resultados. Qual é o resultado esperado? Qual é o grande problema? O que eu espero do seu resultado? Então isso é uma liderança. Eu espero o seu resultado, isso e aquilo. Tá claro qual é o seu resultado? Tá claro. Qual a melhor forma de você fazer? Ah, aí que é o ponto, né, também. Eu tenho procedimentos e além assim, eu posso ser eficiente seguindo todos e realizando. Ou posso fazer todos com maior resultado. E aí o quê? Inovação, criatividade, facilidade de fazer. Vê como que aí você vai sentindo e realizado. Uhum. Então a autocobrança a gente vai também administrando, porque eu sei qual é o meu resultado. E aí entra o feedback também para você falar: "André, você caminhou muito bem nessas atividades, no qual eu os dados, porque é em cima de dados, feedback é em cima de dados, senão vira fofoca". Então não. Em cima de dados, você atingiu. Gostaria que você me explicasse como você atingiu tão bem, até para que eu possa multiplicar esse seu conhecimento com as demais pessoas. Foi uma facilidade que você colocou e na empresa não o tinha. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que alguns pontos que a gente poderia aprimorar. Eu fui do lado e fui aprimorando com você. Uhum. Veja só. Sim. E aí nós juntos vamos criar um programa para isso. É o contato, não a exclusão e nem a omissão. Você vê que o nosso ramo aqui de laboratórios de prótese, por exemplo, eles querem uma alta performance, né, querem entregar o trabalho na data certa, e acabam às vezes pegando mais trabalho do que pode, de capacidade,
Como é que a gente ajuda um profissional desse? Então, qual o objetivo da prótese? Sorriso. Sorrir. O objetivo da prótese é a saúde, Uhum. não Sim. só estética, mas Sim, mental. sim. É a pessoa se sentir Saúde bem mesmo. como ela é. Sim, Com a pessoa, se ela coloca a mão na boca, ela se esconde, ela se foge. É onde entra todos os alimentos, que todos os nutrientes ao qual devem ser mastigados sim. adequadamente, devem ser sentidos adequadamente. Então eu tenho que colocar qual é o fim daquilo, não o começo. O trabalho deles é completamente para cura, para saúde. Uhum. Só que ele não pode esquecer que ali dentro tem que colocar esse sentimento de cura e saúde. Porque assim, ó, então eu tenho que tomar, não, eu tenho que eu tenho que trabalhar exaustivamente, não, tem que trabalhar adequadamente, porque você não vai voltar no outro dia. Às vezes a gente até trabalha um período mais forte, mas se você continuar trabalhando mais forte, o corpo ele vai falar assim: "Amigão, vou fazer o seguinte com você, Claudião, como você não para", já dei até Claudião agora, hein. "Como você não Tá para, íntimo já. eu vou parar você. Exatamente. Legal, então eu vou te dar um desmainho", o corpo fala assim: "Para que você, como eu não consigo fazer hormônio, então você não consegue dormir e tal, endorfina, morfina, eu vou fazer você o quê? Desmaiar". Aí você pum, dá um mal súbito, o seu corpo se recupera a nível cerebral para que você tenha uma recomposição. Ele vai te dar um alerta. E se ele te dá alerta, seja feliz, porque às vezes ele tem um infarto e você não O alerta é um sobrevive. pouquinho mais bruto. Às vezes você não sobrevive. É É um definitivo. pouquinho. Então, essa mentalidade que a gente tem que Já te ter. avisou tanto, você não prestou atenção e te desliga de vez. É porque a doença não é uma coisa ruim. A Sim, doença é um alerta para sim, cura. sim, É onde como você vê a doença. sim, é. Então você veja, é um pessoal que trabalha para cura, que trabalha Uhum, não só a coisa estética, o sorrir, o comunicar, a socialização, é muito importante, é muito importante. A minha esposa fez eles fizeram, tinha um jardineiro lá que tinha um problema bucal muito forte, e pronto. Aí ele não tinha condições. Falou assim: "Poxa vida, a qualidade de vida dele é muito ruim". Fizeram uma campanha e conseguiram fazer um tratamento para ele. Se alimenta melhor, sorri melhor, convive melhor. É tudo, né. claro. A vida dele deu um 360 por uma iniciativa de uma pessoa de fora. Isso que é gostoso, Uhum. né, porque ele não tinha condições financeiras, mas tinha vontade. Então, primeiro de tudo é a vontade de você ter, que é igual abrir a caixa de Pandora. A última coisa que tem na caixa de Pandora, tirando todos os problemas que você tem, é a esperança, que ali ela reserva no final da caixa. Isso daí me mete a outra pergunta que seria exatamente de se eu tenho uma pessoa externa que me ajuda e tal, eh, qual o papel do líder na saúde mental do time? O líder, ele tá ali, ele trabalha com observação. O líder, ele, ao você adentrar dentro de uma empresa, você carrega todo o seu eu. Eu vivo vários papéis, ou eu posso falar como máscara, personas. Então, hoje eu sou o profissional, mas eu sou o eu integral. Uhum, Quando o líder faz uma leitura dessa, não só no rendimento, mas no humor, ele consegue se aproximar e comunicar ou mudar a atividade dessa pessoa, para que ela se sinta melhor ou produtiva. A observação é tudo. uhum. Então, a forma de ver, bom dia, boa tarde, é educação. Como que foi seu filho? Aí eu não estou perdendo tempo, eu estou fazendo uma introdução naquele dia. E com isso eu consigo entender. Tudo bem, estou percebendo que hoje você está concentrado, mas o seu semblante está muito enrugado. Você está Uhum, sentindo alguma dor, alguma coisa que eu posso te ajudar? Assim, olha, realmente eu estou sentindo, eu estou com um desarranjo intestinal, às vezes, por alguém, então eu vou tentar colocar alguém no seu local para que você possa fazer. Esse contato não é uma intromissão, porque a gente tem que saber os limites, tá. né, eu não vou: teve um problema". Não, eu estou aqui para poder te facilitar. Se tiver uma empresa estruturada, posso te encaminhar para o RH para poder, porque às vezes eu não tenho todo o conhecimento, aí eu encaminho. E assim é a parte de médico. Uhum. Então, olha, é interessante que você procure um médico para que ele possa. Está utilizando o convênio? Está com dificuldade de utilizar o convênio? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade, né. Hoje ainda com mais idade e tecnologia, quem não tem o celular, cara, Sim.
consegue fazer uma consulta médica. Uhum. E você acredita que a inteligência emocional hoje é um diferencial ou simplesmente uma obrigação? Aí eu vejo como diferencial. É, né? Eu vejo uma coisa tão fantástica nisso. Por isso que a gente tem que o humano criou uma arte, né, de criar artes de aperfeiçoamento. E coisas banais que você não há necessidade de o fazer. Então, em tudo que nós estamos fazendo. Então, quando a gente fala assim da automatização, a informatização, ela veio facilitar a nossa vida em atividades que colocavam muito risco, muitos riscos ambientais, Sim. muitos riscos sociais, muitos riscos pessoais. Então, quando você cria isso, eu estou criando toda uma segurança nessa atividade para ter uma vida melhor. Então, ela veio, sem dúvida nenhuma, nos auxiliar. Então, a gente vê em todos os lugares, porque a agressividade de um cortador de cana hoje, com um caminhão que faz tudo sem motorista, de uma cabine. Uhum. Eu tirei emprego. Não, eu tirei aquele emprego que era completamente tóxico e criei um outro emprego, porque quantos outros empregos vieram? Se transforma. Quantas outras necessidades que até então nós não tínhamos. E hoje nós temos, por quê? Deixamos aquela agressividade daquele ambiente que era necessário, porque não havia inteligência artificial ou não havia automatização todo o tempo, para uma substituição. E nós vamos mudando para outras atividades profissionais que nós não tínhamos antes. E é muito interessante. Então, o que nós temos que fazer? O aprender a desaprender. Tem coisas que eu aprendi que hoje não serve para nada, então eu estou desaprendendo. Eu aprendi quando era usar talão de cheque. Uhum. Na Hoje escola na escola, na escola você tem que aprender a preencher o cheque. aprendeu um com H, É, um com H. cruza o cheque. Puxa, com essa geração que está aqui no estúdio aqui, eles não sabem o que é isso. Não, não, Nem pensa. não. Para quê? Mas não há necessidade, já caiu desuso, porque muito mais coisas utilizaram. Então esse é o desaprender o que a gente tinha aprendido, concorda? Na boa. Aí, pô, eu fazia um com H, cruzava o cheque, bom para, Bom, para. bom para. Bom pa E carta no correio? Isso, novamente, selos. É. Selo. Ainda eu ainda tenho um problema ainda com carimbos em instituições que você tem que carimbar, que é um negócio tão arcaico, né, que ainda a gente usa ainda. Mas veja, é bem nesse sentido. Então como a gente vem mudando e utilizar. E quais outros trabalhos que eu posso usar a nossa mente, o nosso corpo, exercitar. Por isso que as academias, as coisas estão crescendo, porque eu deixei de toda uma atividade muito braçal, desnecessária, para que eu possa fazer outras atividades, substituindo aquela atividade menos agressivas ao meu corpo e à minha mente. Então a inteligência é fantástica, eu não posso qualidade de vida, segurança e assim por diante, né. E Sim. a gente vai andar de carro voador aí, na boa. Daqui a pouco, é. Bom, nós somos aí numa geração um pouco melhor em questão de aprendizado de certas coisas, né, de ter mais chances de conhecer certas coisas. Agora, por que que ainda nós temos tantos líderes tecnicamente bons, mas emocionalmente despreparados? Porque o que você observa hoje não é só a sua formação técnica, é a sua estrutura emocional. Ok, tá com a parte da inteligência emocional. Uhum. Porque se eu não estudar se eu não me preparar emocionalmente para essas situações, não adianta você ter condições somente técnicas. É o que demite você das empresas, é seu comportamento, não é seu conhecimento técnico. Que eu faço medir isso aí, mas é suas atitudes diante as divergências e trabalhar com elas. Então, como eu consegui entender tudo isso que está acontecendo ao meu redor, novamente, o respeito a isso, o respeito é eu me respeitar também, e que a outra Uhum. pessoa me respeite, Uhum. tá? Não é fazer o que ela faz. As pessoas acham que não, é o respeitar. Então, esse desequilíbrio, ele está acontecendo porque os meus valores, eu estou também trabalhando com os meus valores. Nós tínhamos valores que hoje têm de ser revistos ou continuados.
Então, quando você fala assim, eu volto a falar: "Ah, Deus só ajuda quem cedo madruga". O que era isso? Tinha que trabalhar, 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 trabalhar. E ficava incutido subliminarmente que se só quem acorda cedo é bom. Só que hoje você percebe que tem pessoas a nível de programação, principalmente, ou em outras atividades, que o acordar dela é a partir das 10 horas, que ela é mais noturno que diurno. Ela produz muito mais em Uhum, horários divergentes. Por uhum, isso a flexibilidade de horários deve ser vista pelas empresas. É que nossa legislação a nível brasileira, que vem do tempo de Getúlio Vargas e que foi tirada de Mussolini, então ela não foi se aperfeiçoada ainda. Mas se você vê que a jornada de trabalho, com a forma de trabalhar, então eu começo assim: onde você é mais produtivo? Em que período você deve tomar uma decisão? De manhã, que você está estressado, você já acorda não querendo falar com ninguém, que é o humor, e depois você vai ou o período da tarde eu sou melhor. Qual é o melhor período seu produtivo? uhum. Isso a gente faz com uma vantagem tremenda. Não tome uma decisão, se você é uma pessoa noturna, de manhã. Vai tomar no vespertino, porque aí aquela solução ela é muito mais sadia. Não vai fazer compra com fome. Sim, exatamente, é, é. É aonde que a gente estuda. O autoconhecimento, André, ele é constante e ele te facilita muito. E nós estamos eu volto a comentar, nossas crianças, até de uma riqueza genética, estão vindo com uma evolução muito mais rápida do que eram anteriormente. Nível de conhecimento, nível de facilidade de conhecimento, muito maior. Nível de informação, absurdamente muito maior. Uhum. Muito mais estímulos, mas a quantidade de estímulo cria uma confusão mental também. É muito estímulo. Então, se eu não souber dosar isso também, nada me satisfaz, nada me dá tesão. Sim. É complicado, né? Comunicação eu acho que é o maior conflito que a gente tem hoje, né? Você não tem uma empatia, isso vai desde um casamento até na empresa, né? É uma empresa, pô. Se não tiver um líder que tenha uma inteligência emocional, uma empatia, ele pode prejudicar muito os funcionários, né? Olá, tudo bem? Com muita alegria estamos iniciando uma nova temporada do Café com Orgitec, que vem com uma novidade muito legal. Você já deve estar reparando, né? Afinal de contas, estamos no estúdio novinho. Viram que nós tiramos a mesa? É porque nós queremos estar muito mais próximos, um espaço sem barreiras e muito mais humano. E olha, funcionou. Nosso estúdio ficou tão amigável numa verdadeira sala de estar. Prova disso é que o nosso primeiro episódio foi uma conversa muito rica e envolvente. E é claro, extrapolamos o tempo. Então, ao invés de um capítulo, vamos ter 2. O tema: saúde mental nas empresas. Vamos lá.